Figueiredo, 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 Figueiredo. Calma que eu tô aqui. Calma que eu tô aqui. Dei só um segundo. Estou aqui conversando com um monte de gente, inclusive aqui dos Estados Unidos. Absolutamente informal isso, gente. Não tinha nenhuma live programada para hoje. Na verdade, estou até com. Se vocês olharem, o estúdio está meio que uma bagunça. Tem tripé ali, testes para o novo estúdio da semana que vem. Mas não pude deixar de entrar porque muita gente me cobrando e eu queria saber também o que vocês achavam, o que vocês acharam do debate. Peraí, o som tá baixo? Não, o som tá baixo não, teu som aí, meu filho. Queria saber o que vocês acharam do debate, porque eu saí assim, eu saí preocupado.
Porque esse debate tem uma razão de ser. Ele está acontecendo antes de todos os debates nos Estados Unidos, historicamente, que acontecem. Você não tem a nomeação dos partidos ainda confirmada nas convenções. Não é à toa, não foi à toa que houve essa pressão, que o Biden tenha aceitado participar desse debate, e ele tinha uma porra de uma missão. Joe, você tinha que parecer vivo. O Joe só não podia babar na gravata. E, no entanto, cara, o que aconteceu, cara, foi assim, foi um acidente de trem. O que aconteceu foi um acidente de trem. Quando eu vi o Joe Biden entrando no palco, assim, eu olhei e falei, ferrou. Não tem condições, cara. É a diferença de um velhinho entrando no palco para um adulto, um ser humano normal, o Trump entrando ali com confiança. O Trump a única diferença é que o Trump tá mais magro do que ele era. E eu tive recentemente, agora com ele, há pouco tempo atrás, com o Trump, e obviamente convivi bastante com ele no passado, e óbvio, tá mais velho um pouco, mas em termos de vitalidade e tal, ele a única coisa que ele tá mais magro, ele emagreceu, não sei se tá fazendo mais exercício, mas ele tava bem. O Trump entrou bem, entrou ali confiante, tipo, porra, deixa comigo, tô tranquilo. O Biden era uma coisinha assim, eu olhei, eu falo pra vocês, cara, eu fico com pena, e as pessoas falam, não tenho pena, é um filho da puta, não é que não seja, não, é que assim, eu já acompanho a política americana há muitos anos, já acompanho o Joe Biden há muitos anos, e é triste você ver a deterioração do ser humano, né, o estado do cara com todo o doping, com toda a estrutura que ele tem, como que acabou, não tem, ele ficou velho, e não é porque ele tem 82 anos, porque assim, eu não acho que o Trump vai estar que nem ele, com 82 anos, mas acabou, chegou num ponto onde o cara não tem mais como continuar. Ele pode tomar, uma coisa que vocês devem ter reparado, é o quanto que ele não pisca, né? O Biden pisca muito pouco, e isso, obviamente, é sinal do doping, né? Aquela coisa de aquele olhar parado, o Trump pisca o tempo inteiro, e mesmo com todo o coquetel que o nego meteu lá na veia do Biden, ele não conseguiu, cara. Ele não conseguiu. Eu posso aqui, teve um momento especificamente, deixa eu ver se eu consigo botar alguns vídeos aqui para vocês. Agradecer ao meu amigo. Agora, para saber qual vídeo é qual, vai ser uma maravilha, mas vamos lá, eu acho que é esse aqui. Teve esse momento aqui especificamente, eu acho. Vamos ver. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat dealing with a cara do everything we Trump. have to do with, look, A cara do Trump vendo. Essa é a imagem do debate. Essa é a imagem do debate. É esse homem forte, fisicamente no seu prime, contra uma figura frágil. E quando eu olhei ali, eu falei, não vai aguentar. E eu vou ser bem sincero, os moderadores da CNN, para minha enorme surpresa, foram bem. Poderia ter sido diferente ali num momento ou outro, mas os moderadores foram bem. E, cara, a CNN tá agora no ar enquanto a gente tá falando, e não tem ninguém conseguindo defender a atuação do Biden. Ninguém. Não há uma pessoa em sã consciência. A mídia de esquerda americana veio passando pano, falando assim, o Biden tá com uma... O Biden tá gripado. O Biden tá gripado. Há relatos de que o Biden está gripado. Meu filho, porra, que gripe é essa?
Como se fosse a primeira vez que o cara apareceu confuso na história, né? Como se o cara não estivesse fazendo uma gafe por semana. Então, por que eu tô preocupado, gente? Primeiro, eu acho muito, muito triste, muito feio ver uma situação dessa, quase que um abuso de velhinho. Segundo, a missão que o Biden tinha, que era mostrar que ele está minimamente capaz de continuar, pelo menos para a esquerda fingir que ele é um candidato, ele não tem mais condições. E eu confesso que isso me surpreendeu. Porque já havia sinais de confusão do Biden em 2020, já havia imagens, já havia problemas, a gente já via que o Biden estava com problema, mas ele conseguiu ir bem nos 2 debates. E a gente sabe, ele é o coquetel e tal. Mas o pessoal está reclamando da qualidade da imagem? Meu filho, isso aí é da vida. É uma dificuldade do Wi-Fi, sei lá. Eu não tô maquiado, não. Será que tá com Wi-Fi ruim, cara? Pô, qual é a internet que eu tô? Eu tenho 2 Wi-Fis aqui. Pera aí, pessoal, vou trocar o Wi-Fi. Será que agora tá melhor? Avisem se tá melhor a imagem. Comentem no chat. Melhorou? Não melhorou? Falem aí. Melhorou. Melhor, ok. Entrou na rede do Elon Musk e melhorou. Então tá bom, valeu. Mas o que eu estava dizendo então era o seguinte: o único objetivo era o Biden mostrar que ele não estava babando na gravata. E a gente tinha visto, eu tinha a expectativa de que com o coquetel dele antidoping, ele conseguisse performar minimamente como ele fez no discurso do State of the Union, onde ele também se confundiu e tal, mas ele conseguiu, óbvio, ele estava lendo teleprompter, etc., mas imaginava que ele fosse capaz de performar minimamente. O problema é que toda a fisionomia dele é uma fisionomia de uma pessoa muito idosa. Muito idosa. O Biden parece ter pelo menos mais 15 anos do que o Trump. Então, quando ele falava, a voz dele era muito difícil, até para quem tem familiaridade com o inglês, era difícil acompanhar, porque é o velhinho que vai... Então, é uma situação muito ruim. E pensa que esse é um senhor que está... os dois, claro. Mas o Biden, a gente até via, né? O Trump, numa hora no final, estava já com o bigode suado. Mas você via que os dois estavam muito maquiados. E com essa maquiagem, com tudo isso, com o terno, com toda a preparação, é uma situação de muita fragilidade. Por que isso é preocupante? Ora, se vocês pegarem as pesquisas de opinião, vou abrir aqui, ó. Se você pegar as pesquisas de opinião, e eu já expliquei isso em detalhes aqui no último Conexão América, né? Para quem não sabe, eu fiz um Conexão América há pouco tempo atrás, onde eu expliquei que o fato do Trump, para o Biden ganhar as eleições, ele precisa ter aí 3, 4 pontos à frente do Trump no resultado nacional. E quando você pegar aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui uma tela para vocês, só para vocês olharem as últimas pesquisas. Últimas pesquisas, tá? Você começa, ó, Trump mais 3, bom, The Economist mostrou eles empatados, mas Trump mais 3, Trump mais 7, Trump mais 4, Trump mais 6, aí uma com empate, Biden mais 2, Trump mais 6, Trump mais 4, Trump mais 2, Trump mais 5, mais 5 significa que o Trump está com 5 pontos de vantagem. Se vocês olharem, as pesquisas são quase todas dando a vantagem para o Trump. Você tem algumas aqui que parecem com o Biden com uma pequena vantagem, mas quase todas mostrando vantagem do Trump. Eu não estou mostrando na tela? Então deixa eu botar aqui. Desculpa.
o número que eu estava mostrando era isso aqui, para vocês olharem. As pesquisas mostrando McLaughlin, YouGov, ActiveVote, Morning Consult. Quando tem uma pesquisa em algum cenário que os caras analisam, assim, Biden mais 2 na pesquisa da Fox News, que sempre dá uma vantagem para o Biden gigantesca. Ipsos, Maris, todas mostrando vantagem para o Trump. Saiu uma pesquisa agora, semana passada, acho que foi do Quinnipiac, que é um instituto muito ruim, muito de esquerda, que estava dando uma vantagem para o Trump gigantesca. Acho que 6 pontos, se eu não me engano. Não sei se foi essa aqui. Ó. Essa aqui estava dando 6 pontos. Trump mais 6. A outra, Trump mais 7 pontos. Então, assim, a gente queria manter isso, que é o Biden nessa situação. No entanto, se tiram o Biden agora, é um novo jogo. É um novo jogo. E a grande discussão que está acontecendo agora nesse momento, e eu não vou dizer que eu sei a resposta, a minha impressão é que não vão deixar o Biden continuar como candidato. A minha impressão. Eu vou botar mais um trecho dele aqui falando. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. É porque realmente, se você for ver, the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? more relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? Asylum offer. O Trump responde. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look, we had the safest border in the history of our country. Pô. Não tem, cara. Situação muito difícil. E a gente tem discutido a possibilidade de trocarem o Biden. Eu quero ver a pressão que está acontecendo. Gente, pra vocês terem uma ideia, a gente terminou o debate, a CNN estava no ar, numa mesa redonda. A CNN, cara, é tipo na Globo News, tá sentada a Andréa Sadi, para vocês terem a magnitude do que está acontecendo, tá? Terminou o debate da Globo, tá sentada a Andréa Sadi, a Vaca, a, sei lá, Eliane Cantanhede, aquele outro, como é o nome do comunistão? Otávio Guedes, o Guga Chakra e sei lá, aí os Vingadores da esquerda. Estão sentados numa mesa redonda e as pessoas falarem, realmente, Biden estava com uma apresentação, uma fisionomia muito ruim, difícil defender o que eles estão... Cara, não tem condições. Não tem condições. Não tem condições, cara. Os caras estão atacando, assim, dizendo, o Biden falou melhor do que o Trump, mas no final das contas ele estava com dificuldades. Cara, o que você vai falar numa situação dessa? Se vocês olharem para ver o Twitter, eu estou conversando com vários amigos, inclusive gente ligada à campanha do Trump, e os caras estão assim... eles estão conversando. Hoje, nesse momento, a realidade está aqui, ó. Vou ler para vocês o que eles estão me dizendo aqui. I believe they will stay with Biden, but they're starting to talk. Né? Eu acho que eles vão continuar com Biden, mas eles estão conversando a respeito. Qualquer um que os democratas tragam não consegue vencer também. O que, cara, eu confesso a você que eu confesso a vocês que eu não sei se é verdade. Eu não sei como uma Michelle Obama ou o próprio Gavin Newsom reagiria numa situação dessa, eleitoralmente. Mas eu acho que toda a estrutura de poder... Não, deixa eu colocar de uma forma resumida para vocês. Não há ninguém em sã consciência
que tem achado que o Biden, neste debate, demonstrou minimamente a capacidade não de se tornar presidente por 4 anos, de durar a campanha eleitoral. Ninguém em sã consciência. Todas as pessoas, todos os democratas, nesse momento, estão se olhando e falando assim, fudeu. E quem não gosta que eu fale palavrão, lamento, porque não tem outra palavra que descreva. Ferrou não é a mesma coisa, é fodeu. Não tem o que salve numa situação dessa. Estão todos olhando um para a cara dos outros. E aí a dúvida é, e agora? O que a gente faz? O Biden não vai querer abrir mão da candidatura. O Biden não vai querer abrir mão da candidatura. A pressão no entorno, inclusive do Barack Obama, vai ser gigantesca. Há relatos durante toda a semana de que o Barack Obama tem se encontrado com o Biden todos os dias. Porra, quem acha no chat que fudeu e lascou são a mesma coisa porque não sabe falar. Né? Não sabe falar. Fudeu e lascou são duas coisas diferentes. Lascou e lascou. Fudeu, gente. Vocês entenderam? Fudeu é quando acabou, porra. Já era. Só tem uma coisa mais grave que fudeu. É o fudeu sério. Porque tem 2 tipos de fudeu. Tem o fudeu. Ih, fudeu. Você tem o ih, agora fudeu sério. E é esse tipo de fudeu sério. Não tem nenhuma criança acordada a essa hora, 00:04 no Brasil. Não tem nenhum. Agora, um está olhando para o outro e é essa a situação que está acontecendo. E a dúvida é quem que a gente vai usar para substituir. Porque os nomes mais cotados tinham sido sempre o Gavin Newsom e a Michelle Obama. E o Gavin Newsom, para quem não sabe, é governador da Califórnia. E eles não sabem como é que esses nomes vão performar. A verdade é que ninguém sabe. E justamente porque ninguém sabe, é que é o perigo. É por isso que eles não querem. Por isso que eu tava torcendo, pô, não, deixa o Biden minimamente bem. Não tem como. Deixa pelo menos os democratas acharem que o Biden foi bem. Que isso é que era o importante. Os democratas acharem que o Biden foi bem. Os democratas falarem assim, foi bem, falou melhor nos temas e tudo mais, mostrou vigor, afastou os rumores a respeito da sua saúde, etc. O que me preocupa é que, assim, o que me dá esperança, na verdade, é que o fato do Biden ter aceitado participar desse debate significa que o Biden não tem noção da própria condição. Ele não tem noção da própria condição. Porque senão ele não tinha participado, cara. Isso é uma vergonha. Isso é tipo eu achar que eu vou sair no braço com o Poatan e tenho chance. Você falar assim, não tem, velho. Você perdeu a noção do ridículo. Então o Biden realmente está completamente fora da realidade na qual ele se encontra. Por que isso é importante? Porque se ele está completamente fora da realidade que ele se encontra, talvez ele bata o pé para ser candidato. E na prática, para ele não ser candidato, ele já venceu praticamente todas as primárias. Claro, na convenção dos democratas, você tem a questão dos superdelegados, que é mais importante do que dos delegados. O que significa que nos caciques do partido, no caso dos republicanos é diferente, mas no caso dos democratas são os caciques do partido que realmente decidem quem vai ser o candidato. Mas os superdelegados teriam que se voltar contra o Biden, fazer meio que um motim, um golpe interno dentro do partido. E isso, cara, normalmente precisa de muito dinheiro, precisa de alguém muito forte por trás bancando. E eu vou dizer para vocês, eu acho difícil. Porque se o Partido Democrata rachar por dentro, aí eles sabem que eles não vão ganhar a eleição mesmo. Os que estão me perguntando, Obama não pode mais? Não pode mais. Para os Estados Unidos é diferente do Brasil, só pode ser presidente 2 vezes mesmo. Então, não vai ser o Obama. Olha que doideira, tá? Alguns caras, o Aaron Burnett, falando assim, na CNN,
um momento doloroso de assistir. O Chris Wallace, o outro cara de esquerda também, que foi moderador do debate, era da Fox News, saiu escorraçado, em luto pelo momento. Outro comentário, um acidente de carro em câmera lenta. O Aaron Burnett vendo o Biden no spin room, falando sobre essa pergunta. Does he know how bad this was? Ele sabe o quão ruim isso foi? Então, assim, tem uma fala, o Jim Pfaff, nosso amigo do Conservative Caucus, fez um tweet agora dizendo assim, botando o que o David Axelrod tinha colocado. Joe Biden is the nominee, ele vai continuar sendo o candidato. A única maneira dele sair, dele deixar de ser candidato é voluntariamente. E Joe Biden é um homem orgulhoso. Essa é a minha esperança. Toda a nossa esperança agora está no orgulho de um homem senil ser forte o suficiente para ele se manter como candidato. E, meu amigo, se o Biden continuar como candidato, eu acho que essa vai ser uma das eleições. Acho que a lavada do Trump vai ser tão gigantesca. A ideia é que haja pelo menos mais um debate, né? Que eu não sei se vai acontecer. Se houver, eu digo para vocês, vai ser uma lavada. Chamei essa live aqui hoje, final do dia, tem muita coisa para comentar ao longo do tempo. Eu chamei essa live aqui hoje só para a gente bater um papo, porque realmente eu acho que o momento de hoje foi um momento pivotal na história do Ocidente, né? Mas certamente na história dessa campanha eleitoral. Nós vimos a diferença do Biden de 2020 para o Biden de 2024 de uma forma muito gritante. Muito gritante. E como o Trump está bem. E eu não acho que tenha sido o debate. Trump não estava na forma mais ácida dele, ele podia até ter aproveitado um pouco mais dos momentos das travadas do Biden, podia ter feito isso, mas o Trump estava muito confortável, o Trump estava muito bem, ele estava tranquilo, ele respondia as perguntas. Eu acho que tem algumas perguntas, eu sempre falo, acho que tem algumas perguntas que ele podia responder melhor, eu acho que ele podia ter ido melhor na pergunta sobre o meio ambiente, acho que ele podia ter ido melhor na pergunta sobre o 6 de janeiro. Nos outros temas eu acho que ele foi bem, mas nesses dois especificamente eu acho que ele podia ter sido melhor. Mas, assim, é o Trump sendo o Trump. Ele nunca foi o cara que apresentou, concatenou ideias absolutamente brilhantes no debate. Ele é o cara da repetição dos pontos que ele considera centrais, que ficam na cabeça do eleitorado, e de vez em quando ter uma espizinhada. As regras do debate eram feitas para que não houvesse interrupção, eram feitas para que não houvesse troca entre os candidatos, que é uma pena, né? A parte sobre as eleições, que fizeram a pergunta para ele, eu acho que ele também poderia ter respondido um pouco melhor. Eu acho que ele poderia ter respondido um pouco melhor. Eu gostaria de um debate com um pouco mais de dinâmica, mas as regras foram feitas para não ter exatamente debate, para ter pequenos monólogos. Agora, não posso encerrar esse bate-papo. Trump foi muito bem no tema aborto, como as pessoas estão dizendo aqui no chat. Trump foi muito bem no tema aborto. Agora, o outro momento que foi um momento assim, tem mais um aqui para botar, deixa eu botar esse aqui. This is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, cara do Biden, gente. Olha a cara, ele assiste o debate de boca aberta. And I'm not knocking him. I'm not knocking anything. I'm only saying the money that we're spending on this war, and we shouldn't be spending. It should have never happened. I will have that war settled between Putin and Zelensky
as president-elect before I take office on January 20th. I'll have that war settled. People being killed so needlessly, so stupidly, and Olha a cara do I'll get Biden, it settled, gente. and I'll get it settled fast before I take office. Essa promessa foi a parte que o Trump fez uma promessa forte, que foi a promessa de que foi a promessa de que o Trump terminaria a guerra antes de assumir o poder. Né? Tem duas coisas que o Trump vai resolver rápido: a guerra na Ucrânia e o Xandão. Pelo menos é o que ele promete. Vamos ver se ele vai conseguir cumprir as duas promessas. Mas o que eu certamente a gente vai observar nos próximos dias, e vai ser muito curioso, eu tô curioso pro dia de amanhã, sabe? É um dia que eu vou acordar assim, com pressa para ver os noticiários aqui, é porque eu acho que vai haver uma pressão muito grande da mídia, que é o principal braço de suporte do Trump, do Biden, para trocar o candidato. Eles vão fazer isso do jeito deles, eles não vão dizer, foi um desastre, precisa trocar. Eles vão fazer a pressão do jeito deles. Tá na hora de novas lideranças surgirem, o Biden não conseguiu mostrar o vigor, seria elegante se ele pulasse fora, etc. Vai haver essa pressão. Essa pressão vai vir muito forte também dos outros setores do Partido Democrata. E eu quero ver como que o orgulhoso Joe Biden, que claramente não está ciente do quão mal ele está, vai seguir adiante. E o quão mais doloroso isso será ao longo do tempo. Eu acho difícil que haja um segundo debate. Eu acho que nós assistimos aí, infelizmente, nós estamos assistindo aí o momento, eu acho que o último debate deles. Não acho que o Biden, não sei, talvez ele queira mostrar que ele está em condições e faça mais um, não sei, tem que pensar um pouco a respeito. Mas possivelmente esse foi o último debate entre o Trump e o Biden. Amanhã eu vou pegar algumas análises sobre... Aliás, obrigado, gente. Tem mais de 20 mil pessoas nos assistindo aqui ao vivo. Peço para as pessoas que se inscrevam no canal e tudo mais. Eu já estou encerrando aqui. Amanhã eu vou mandar vários... vou passar o dia aqui fazendo uma boa seleção de artigos para colocar no site do Paulo Figueiredo Show. Se você não conhece o site do Paulo Figueiredo Show, www.paulofigueiredoshow.com, o link está aqui na descrição. Obviamente, os melhores artigos vão ficar exclusivos para os meus apoiadores. Aqueles que quiserem se tornar meus apoiadores sabem, link na descrição. Custa pouco mais de $5 por mês, ou $50 para você se tornar meu patrono. E aí os patronos vão se dar bem, porque a gente vai discutir eleição americana na nossa reunião de Zoom, no tete a tete, vai dar para trocar ideia melhor. Mas eu prometo a vocês que eu vou fazer uma grande cobertura dessas eleições. Estamos vendo o retorno formal do Conexão América semanalmente, pelo menos nas semanas mais perto da eleição. Então, se preparem aí que vai ter muita coisa boa. Valeu, pessoal. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Boa noite para todo mundo.